já sentiram a presença de Deus nesta noite? Vamos sentir muito mais, em nome de Jesus. Deus é real neste lugar. A presença do Senhor é real nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Ele está convidando a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Eu queria deixar os amados com a Bíblia aberta e nós estaremos fazendo uma breve leitura em alguns versículos e capítulos. Amém? Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Glória. E assim diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 37, em versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como um estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, e disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos disseram-lhe: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você nos governará? E odiaram ainda mais por causa deste sonho. No versículo de número 28, a palavra de Deus diz que quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram dos seus irmãos, tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. Tiraram José do poço e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. No capítulo de número 39, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou os 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. No versículo de número 11, no capítulo de número 39, diz: um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos seus empregados ali se encontrava. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu. No versículo de número 14 do capítulo 41, a palavra de Deus diz: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de barbear e trocar a roupa, apresentou-se a Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho. Ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você ouvir um sonho é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isto não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta. No mesmo capítulo, no versículo de número 37, a palavra diz que o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você.
você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Até aqui, igreja. Soberano e eterno Deus Pai Altíssimo, Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nesta noite, neste momento, meu Pai, eu já quero primeiramente te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão pelas minhas falhas, te pedir perdão pelos meus erros, meu Pai. Te pedir perdão muitas vezes pelas minhas irresponsabilidades, meu Senhor. Reconheço diante de Ti, meu Pai, o quanto eu sou pequenino na Tua presença, Pai. Mas este vaso é Teu, Pai. Senhor, eis-me aqui para fazer aquilo que é o Teu querer, fazer aquilo que é a Tua vontade, Pai. Entrego a Ti, Senhor, o controle, o domínio e a direção deste culto desta noite, meu Senhor. E que dos meus lábios venha sair a Tua voz. E que da minha boca venha sair aquilo que Tu queres falar com o Teu povo, meu Pai. Traga com o Teu povo, traga com a Tua igreja, meu Pai. Ministra, meu Pai, no coração dos Teus filhos que entraram na Tua casa nesta noite para ouvir, meu Pai, um alimento vivo da parte do Senhor, meu Pai. Estou eu aqui somente como Teu instrumento, papai, sendo, meu Pai, utilizado por Ti nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim, meu Deus, eu já te agradeço esta rica oportunidade, Senhor, e entrego a Ti, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode se aceitar, amados, em nome de Jesus. Esta passagem é uma passagem, é um texto bastante conhecido, na qual todos nós sabemos e conhecemos a história de José. Mas hoje, nesta noite, José quer falar algo, essa passagem quer falar algo diferente comigo e com a igreja. Nessa noite nós vamos aprender com José três parábolas que nós precisamos entender. A primeira dela é a fidelidade com Deus. A segunda é que Ele vai te exaltar. E a terceira, nós precisamos liberar o perdão. E é isso que Ele falou muito comigo nessa passagem. Porque José era um menino na qual ele era um filho que ele foi constituído por Deus já na velhice de seu pai Jacó. E por este fato, ele era muito agradado aos olhos de seu pai. Seu pai tinha muito carinho por aquele menino, porque ele já tinha uma certa idade, já tinha um determinado tempo, e o próprio Senhor, o próprio Deus concedeu a ele esse garoto. E o que é mais importante e interessante, que José, desde a sua meninice, ele sempre foi um menino muito obediente. Ele sempre foi um rapaz que ele procurou andar no certo, procurou fazer certo, procurou obedecer às ordens de seu pai, ao contrário de seus irmãos. E isso foi cada vez mais agradando o coração de seu pai Jacó, pelo fato de ele ser um filho responsável, pelo fato de ele ser um filho obediente, pelo fato de ele ser um filho que sempre estava disponível e em disposição para o seu pai. Só que, muitas das vezes, aquela politicamente correta de José desagradava os seus irmãos que eram rebeldes. E isso foi gerando ódio, mágoa, rancor de seus irmãos. Seus irmãos ficaram com raiva dele. Não queriam de forma alguma ver José nem pintado de ouro. E para completar, pelo fato de ele ser um menino bem obediente, bem certo, correto nas coisas, seu pai mandou fazer uma túnica para ele. E naquela época a túnica só poderia ser dada com o filho primogênito, para aquele que seria o primeiro. Porém, os filhos que vinham na descendência não eram os filhos merecedores daquela túnica. Eles eram os filhos rebeldes, não queriam obedecer o pai, não queriam pastorear as ovelhas, não queriam apacentar as ovelhas. E os irmãos dele, sabendo que ele seria o contemplado de receber aquela túnica, gerou ainda mais raiva e rancor sobre os irmãos. Só que o que o José não sabia, que ele já era um escolhido de Deus. O Senhor já estava preparando a vida de José, não para aquele momento, mas sim para um momento futuro, para um momento lá na frente, na qual ele nem sabia. Ele já estava sendo preparado. E creio eu que o ministério de José, ele começa quando ele tem um sonho. Quando ele tem um sonho na qual aqueles feixes se desatam e se curvam diante dele. Automaticamente ele, sem malícia, sem visão contrária dos irmãos, uma visão maldosa, correu para contar aos seus irmãos, de uma forma de compartilhar aquele sonho que ele tinha tido. Só que, quando ele chegou aos irmãos deles, ele foi compartilhar com os irmãos aquele sonho,
automaticamente os irmãos entenderam, pelo fato de achar que já entenderam o que Deus estava falando. Será tu o nosso governador? É tu que vai nos governar? Isso já irou ainda mais o coração dos irmãos. Os irmãos aí ficaram mais com ódio de José. Eles queriam ver todo mundo, menos José. O que aconteceu? Um dia eles foram pastorear as ovelhas e seu pai Jacó pediu para José: filho, vá lá vistoriar os teus irmãos, ver se eles estão fazendo o trabalho correto. Só que o ódio, a mágoa, a amargura já estava contaminada no coração daqueles homens. Já estavam laçados. O inimigo já tinha laçado o coração daqueles homens, já estavam tramando com a vida do próprio irmão. Eles queriam matar José. Porém, um deles se levantou e disse: não podemos derramar o sangue do nosso próprio irmão. E aí ele falou para eles tirar o brilhante plano de jogar José dentro de um buraco. José foi lançado dentro de um buraco. Quantas e quantas vezes nós somos lançados dentro de buracos no meio da nossa família, no meio da nossa parentela? Quantas e quantas vezes pessoas próximas de nós nos vendem? Como assim nos vendem? Nos vendem para pessoas? Nos vendem com palavras, nos vendem com decepções, nos vendem com apontamentos, com juros. Quem que compra essas coisas? É os mercadores? É o inimigo, o nosso adversário de nossas vidas. Porque cada palavra maligna que é lançada sobre a tua vida, sobre a minha vida, o diabo vai lá e pega. E aí ele começa a trabalhar na tua vida, ele começa a fazer tudo para dar errado na tua vida. E José, foi o mesmo com José. Os irmãos dele venderam, tiraram ele daquele buraco, venderam para os mercadores. E José, sem saber de nada, sem saber que o ministério dele já estava começando. O ministério de José já estava começando a partir desse momento que gerou a ira no coração dos irmãos. Mas por que isso? Porque era um plano de Deus para a vida de José. Já era um projeto de Deus para a vida de José. Mas ele não sabia. Por muitas e muitas vezes ele se perguntava: o que fiz eu para gerar esse ódio na vida dos meus irmãos? O que fiz eu para gerar essa situação que eles me odeiam tanto? Mas o Senhor já estava preparando algo maravilhoso na vida de José. E ali José, ele é vendido para aqueles mercadores. E ele, sem entender de nada, ele ficou longe de sua família, ficou por muitos e muitos anos longe de sua parentela. E o processo na vida de José começou a acontecer. Começou a acontecer na vida de José. Ele foi passando por dificuldades, foi passando por problemas. Ele passou a ser de um filho querido a um escravo. Ele virou um escravo. Vocês têm noção disso? A gente está no nosso conchego, no conchego da nossa família, no nosso lar. Aí por determinada situação nós somos vendidos. E aí o diabo começa a trabalhar na tua vida. Ele começa a soprar na vida do teu ouvido, na vida daqueles que estão próximos. Aí você passa de ser um filho querido na casa do seu pai para virar um escravo do mundo. Ele passou a ser um escravo. Porque ele foi vendido para aqueles mercadores. Aqueles mercadores chegando na terra do Egito, vendeu José para Potifar. Só que existe um porém na vida de José. O Senhor sempre estava na vida dele. Por que o Senhor sempre estava na vida dele? Porque ele já era um escolhido de Deus. E quando nós somos um escolhido de Deus, nós vamos passar por determinadas situações, nós vamos passar por determinados processos que muitas vezes nós vamos olhar e dizer: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Eu não suporto mais, mas Deus vai dizer: eu sou contigo. Eu sou aquele que te guia, que te guarda. E assim era Deus na vida de José. Porque José, por todos os problemas que ele passava, o Deus ainda prosperava na vida dele. Mesmo ele sendo escravo, ele era diferente. Por quê? Porque ele já tinha a marca da promessa. Então não fique você pensando que está passando por momentos difíceis, seja lá onde for, seja lá onde você estiver, que você vai continuar sendo difícil. Não, você é diferente. Ainda no meio da tua dificuldade, você vai fazer a diferença em qualquer lugar que você esteja. E assim não foi diferente com José. Porque ele passou a ser escravo de Potifar, e ali ele começou a trabalhar para aquele homem, para aquele guarda, que era naquela época o general dos guardas do Egito. Só que aí ele começou a desenvolver, ele teve um desenvolvimento dele. Ele começou a dar o melhor para ele, começou a fazer o correto, como ele sempre fez. Ele nunca deixou de fazer as coisas corretas, mesmo ele passando por uns momentos de dificuldade. Ele começou sempre a fazer as coisas corretas. E isso foi despertando um olhar diferente na vida daquele homem que era o suposto dono dele. Ou que se achava dono pelo fato de ter comprado. E aí enxergou algo diferente daquele menino.
Ele enxergou que ele tinha algo diferente e decidiu entregar toda a responsabilidade na vida de José. E José ficou responsável por tudo. Tirou o peso das costas de Potifar. Vendo que ele já era um rapaz que conseguiria desenvolver todas as tarefas, tudo aquilo que ele era determinado e delegado para ele fazer, ele conseguia desenvolver. Só que, porém, o adversário não estava contente com aquilo que estava acontecendo na vida de José. Porque ele já tinha tramado sobre a vida dele. E não é diferente sobre nossas vidas. O adversário ele vem tramando todos os dias contra mim e contra a tua vida. Mas pela graça do Senhor, pela glória de Deus, ele vai sempre continuar tentando, mas não vai conseguir. Porque nós somos diferentes. Nós estamos para fazer a diferença. E aí Satanás, não contente, soprou o espírito maligno sobre a esposa de Potifar. E aí ela começou a enxergar ele com os olhos carnais. Começou a enxergar aquele jovem com um olhar diferente. Começou a conquistar aquele rapaz. E por muitas e muitas vezes, acredito eu, lendo o texto bíblico, aquela mulher tentou por muitas e muitas vezes seduzir José. Tentou muitas vezes laçar José num ato pecaminoso. Porém, tinha algo no coração de José. A fidelidade dele com Deus. A fidelidade que ele tinha com Deus, o temor que ele tinha a Deus, fez ele entender e enxergar que aquilo não seria o correto. Pois o homem que tinha comprado ele da mão dos vengadores era o mesmo homem que tinha, querendo ou não, abençoado ele. Porque ele passou a ser próprio naquele lugar. E ele disse: eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso, porque não é certo, não é correto. Ele tinha todos os motivos, igreja. Ele tinha todas as circunstâncias para pegar aquela mulher. Não tinha ninguém olhando, só teria ele e ela naquela casa. Ele poderia ter algo como algo para encher o saco. Mas ele se manteve firme. Ele se manteve fiel. E Deus já sabia que ele era fiel. Deus já sabia do coração de José. Já sabia que ele era um rapaz obediente. Já sabia que ele era um rapaz que cumpria com suas responsabilidades. Já sabia que ele era diferente. Deus também já sabia que ele ia ser fiel naquele momento. Quantas e quantas vezes nós temos sido fiel com Deus? A fidelidade que eu estou dizendo, igreja, não é a fidelidade pelo fato de José não ter se deitado com a esposa de Potifar. A fidelidade que eu digo é a fidelidade no dia a dia. É a fidelidade naquilo que são pequenas e simples detalhes, que muitas vezes somos infiéis a Deus. Muitas vezes somos uma palavra, é um convite, é algo que alguém nos chama e a gente não quer. Às vezes a gente é o próprio Deus nos chamando e testando para ver até que ponto vai a nossa fidelidade com Ele. É isso que nós precisamos entender diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz que aquele jovem, quando percebeu aquela mulher tentando ele daquela forma, daquela maneira, ele correu. Correu, disse: o cara é meu, eu posso ficar aqui. Correu. Nessa que ele correu, ele esqueceu a túnica. E aquela moça pulava naquele momento, querendo que de qualquer forma, de qualquer maneira, fazer que José caísse naquele ato, segurou aquela túnica e armou um laço para ele. Armou um laço na vida de José. Quando Potifar chega, ela fala: ó, aconteceu isso aqui, aquele hebreu lá que me trouxe aqui, ó, tentou me pegar. Mas como assim? Tentou me pegar aqui, ó. Ele tentou fazer isso comigo, aquele hebreu safado que tu trouxe aqui. Automaticamente aquele senhor se sentiu traído. José estava sendo acusado por algo que ele não tinha feito. Ele não tinha cometido. E aí ele foi lançado naquela prisão. Mais uma vez, passando pelo processo. José mais uma vez estava passando por aquele processo. Mas só que agora ele estava sendo acusado, sem ter feito nada. Ele não tinha feito nada. Ele foi lançado naquela prisão. Só que lembra de quando eu falei que Deus era sempre com José e tudo que ele fazia ainda era próspero? Ele chegando naquela prisão, ele foi visto com olhares diferentes pelo carcereiro que lá estava. Ele foi olhado com os olhos de uma pessoa diferente. E ali mais uma vez Deus honrou José dentro daquela prisão. Por muitas e muitas vezes nós estamos aprisionados por situações que nós não fizemos. Nós estamos aprisionados por situações onde somos acusados, somos apontados. Por muitas e muitas vezes o diabo usa a vida de pessoas para nos apontar, para nos acusar, para nos envergonhar, para dizer que nós não
prestamos, para dizer que nós não somos capazes, mas o Senhor Ele ainda vai estar contigo, o Senhor Ele vai te guardar, pode ser em qualquer lugar, pode ser em prisão, pode ser no teu trabalho, pode ser em qualquer lugar que você esteja se sentindo preso, mas o Senhor Ele vai estar contigo, você vai ser abençoado, e aquela voz que o dia já mandou, vai ter que ver Deus brigando na tua vida, aleluia. E é isso que o Senhor fez com José. Ele dentro daquela prisão, ele começou a se destacar. Ele começou a fazer diferente. Ele começou a dar o melhor para ele naquele lugar. E o carcereiro vendo que aquele homem, que aquele jovem, ele era diferente. Mais uma vez, ele entregou na mão dele. Está nas tuas mãos, filho. A responsabilidade sobre estes presos. É tu que vai guardar eles aqui, ó. É tu que vai direcionar esse povo aí, ó. Está contigo aí, ó. Eu não quero mais, na tua responsabilidade. E aí José continuou, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. Só que Deus estava olhando ele também. Deus estava olhando ele também. Não eram só os olhos humanos que estavam olhando, Deus estava olhando. Porque Deus estava aprovando José. E é assim com a gente também. Deus está olhando, Deus está te provando, Deus está vendo. Porque ele precisava viver o propósito do Senhor. O Senhor tinha um propósito estabelecido na vida de José. Ele já tinha falado para José o quê? Que aqueles grãos iam se prostrar diante dele. Deus tinha um plano maior para José. Deus tem um plano maior para a tua vida, igreja. Deus tem um plano maior para a tua vida. Deus tem um plano maior para a tua vida. Se você hoje está passando pelo processo, se você está passando pela luta, pela dificuldade, por algo que tem te entristecido, Deus tem um propósito na tua vida. Tu não vai parar no meio do caminho. Tu não vai parar e não continuar. Tu vai caminhar, porque Deus tem um propósito na tua vida. Muitas das vezes é necessário passarmos por esses momentos de propósito, por esses momentos de processo. É necessário, porque o propósito de Deus é maior sobre a nossa vida. E ali naquele lugar aconteceu que houve uma situação no palácio de Faraó. O copeiro e o padeiro foram lançados para a prisão. E naquele momento, numa noite, aconteceu que esses dois homens tiveram um sonho. Os dois homens tiveram um sonho juntos, um diferente do outro. E o copeiro chegando, o José vendo aquele copeiro entristecido, perguntou: o que é contigo, rapaz? Que tu está entristecido? Não, eu tive um sonho, não tenho ninguém para interpretar. Aí ele me conte para mim, vai falar. E aí o copeiro contou um sonho. José, que já era um homem diferente naquela época, já era um homem já com a graça de Deus estabelecida sobre a vida dele, ele interpretou aquele sonho. E aí aquele homem recebeu, né? Recebeu. Porém ele disse: lembra-te de mim quando estiver lá no palácio, do lado do rei de Faraó, porque eu estou aqui injustamente. E se passaram os anos e aquele homem não lembrou de José. Ele não lembrou de José. Quantas vezes nós somos esquecidos em determinadas situações? Quantas vezes somos esquecidos pelo fato de muitas vezes nós interpretarmos o sonho de alguém, estendermos a mão para alguém, ainda mais quando estamos injustiçados em determinada situação, e nós sabemos da nossa injustiça, e aí mesmo nós passando no problema lá, se arrastando lá embaixo, chorando, se humilhando com o Senhor, a gente não consegue te dar força para estender a mão para alguém. Só que esse alguém, ele dá as costas. E aí nós ficamos: Senhor, eu estou esquecido, Pai. Ninguém olha para mim, Senhor. Ninguém me vê, Pai. Eu passei por isso. Por isso que eu estou falando. Eu fui vendido em palavras, de maldições de família, de pessoas que estavam do meu lado, pessoas parentes, próximos. Só que o propósito de Deus era não estar aqui hoje. Hoje eu entendo que tudo que eu passei na minha vida foi um processo para que hoje eu possa estar aqui testificando o que a palavra está dizendo comigo e contigo nesta noite. E com José não foi diferente, porque ele se achava que estava esquecido, ele se achava que ninguém mais ia tirar ele daquela prisão, ele se achava que ninguém mais ia olhar para ele naquele lugar. Mas o Senhor manda dizer nesta noite, o Senhor diz que Ele sempre irá levantar alguém para soprar no teu nome,
ninguém mais está te olhando, quando você achar que não tem mais saída de nada, Ele vai levantar alguém para soprar o teu nome, para que tu venha sair desta prisão, para que tu venha sair desta cadeia, para que tu venha sair desse momento difícil que você está vivendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e poderoso é o nome do Senhor Jesus. Oh glória. Louvado é o teu nome, Deus. Santo e poderoso, meu Pai. Oh Deus, maravilha. Deus é tremendo. Passei por situações na qual eu nem sabia que um dia eu ia chegar aqui nesse lugar. Passei por situações na qual pessoas da minha família diziam que eu não prestava. Pessoas da minha família diziam que eu era um sem futuro, que eu não ia conseguir nada na minha vida. Pessoas próximas diziam que a qualquer momento eu iria amanhecer morto em qualquer esquina. Mas Deus, Ele tinha um propósito maior na minha vida. É muito importante para mim, quando eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor. É muito gratificante, é prazeroso estar aqui em cima. Depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei, poder ter essa oportunidade do Senhor. Poder entender que Deus, Ele é sempre Ele que vai estar na nossa vida, é sempre Ele que vai nos levantar, é sempre Ele que vai nos conduzir, é sempre Ele que vai fazer aquilo que ninguém acredita que a gente vai fazer. Ele é o único que consegue investir num projeto que está falido. Aquele projeto que a gente vê, esse projeto aí que está. Eu era um projeto descartável na mão das pessoas da minha própria família. Eu fui descartado. Fui descartado por muitas vezes. Passei por muitos momentos de humilhação. Fui xingado de muitos nomes que até hoje, graças a Deus, eu lembro porque foram coisas marcantes, mas não está no meu coração, porque isso o próprio Senhor já tirou. E aí eu entendo que José passou por esses momentos, por esse sentimento. Ele tinha no coração dele esse sentimento. E aí, aquele homem passou determinado tempo, até que Faraó teve um sonho da parte de Deus, um sonho profético, acredito eu, porque ele precisava discernir aquele sonho. E aí, depois de tanto tempo que José achava que já estava esquecido, aquele homem lembrou, porque ninguém conseguia mais desvendar aquele sonho de Faraó. Não tinha ninguém, mas existia um, que era José, que estava esquecido lá na prisão. Aleluia. Ninguém pegou, né? Vou falar de novo. Ninguém naquela terra conseguia desvendar o sonho de Faraó. Existia somente um, que era escolhido por Deus, que estava lá na prisão. E era José. Só ele. Depois de muitos anos, foi levantada uma pessoa para soprar o nome de José. Por ele achava que ninguém dava nada para ele. Ou ele achou que até mesmo ele pensou que ia morrer naquele lugar. E aí Faraó, vai chamar esse cara. Aí chega José lá, os caras colocam uma roupa bonita nele, ele se veste e vai lá. E aí ele diz, assim como diz, Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa no calabouço. Depois de barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó, e Faraó disse: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, capaz de interpretá-lo. E respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó a resposta favorável. Porque ele já era um homem usado por Deus, ele já tinha entendido que a vida dele não pertencia mais a ele, a vida dele pertencia a Deus. E é assim comigo e com você nessa noite. O fato de nós já estarmos aqui diante da presença dele, adorando ele, exaltando ele e engrandecendo o nome dele, a nossa vida já não nos pertence mais. A nossa vida ficou lá atrás. Hoje nós temos uma vida diferente. A nossa vida pertence ao Papai. É o Papai que direciona nossos caminhos. É o Papai que direciona nossos passos, por onde quer que devemos ir e por onde quer que devemos passar. Por quantas e quantas vezes nós já deparamos com situações que nós não queremos fazer, mas nós acabamos fazendo, a gente acha, eu fiz porque... Não, você não foi porque você quer, você fez porque foi Deus que te levou a fazer. Porque a tua vida é dele. A tua vida não é mais sua.
E aí naquele momento ele diz essas palavras a Faraó, e Faraó começa a falar do sonho que ele teve a José. José ouvindo atentamente e começa a interpretar o sonho de Faraó. E aí ele vai interpretando, e aí ele vai interpretando, e aí ele vai interpretando. E Faraó vai recebendo, Faraó vai recebendo. E aí é onde entra a segunda parábola, que eu falei que seriam 3, né? É onde entra a segunda. A primeira nós já falamos da fidelidade. Ele era um homem fiel a Deus. Ao fato de ele revelar esse sonho, automaticamente, aos olhos de Faraó, enxergou aquele menino com os olhos com um olhar diferente, mais uma vez. Mais uma vez ele foi visto com um olhar diferente. Vocês entendem? Vocês estão entendendo, igreja? A diferença que nós fazemos diante do povo aí fora, porque todos os lugares de dificuldade e de provações que José passou, ele foi diferente. Todo mundo enxergou ele com os olhos diferentes daquelas pessoas. E não é diferente comigo e contigo. Nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos de provações, mas também nós vamos passar por momentos de glória, vamos passar por momentos de vitória. E as pessoas vão nos olhar com um olhar diferente. Às vezes nós não entendemos e falamos assim: Senhor, eu estou passando tanta dificuldade, Pai, eu estou passando tanto problema, mas como que o Senhor consegue olhar para mim não ver essa dificuldade? É porque Ele está contigo lá. É permitir Ele passar por lá. Porque você precisa ganhar amadurecimento. Você precisa ter testemunho. Para que quando se cumprir a promessa de Deus na tua vida, você vai conseguir falar de uma forma concreta, de uma forma sólida, diante daquilo que Deus quer tratar com a igreja. Eu nunca sonhei, imaginei estar aqui. A minha vontade era sempre de sentar ali e ir embora. Falei: Senhor, eu não quero pelo Senhor, mas eu quero. Tu não tem querer. E realmente nós não temos mais querer. Muitas vezes eu também não quero vir fazer as coisas, mas Ele fala: tu vai fazer. Porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te tirei daquele lamaçal do pecado, foi eu que te tirei daquela prisão, foi eu que te tirei do vício, do tráfico, das drogas, de tudo. E tu vai fazer. Tu vai estar aqui hoje falando aquilo que é o meu querer e a minha vontade diante do teu filho. É isso que o Senhor faz, igreja. É isso que o Senhor faz com a nossa vida quando nós estamos dispostos a servir ao Senhor. E um dia eu lembro que falei: Senhor, já que tu queres fazer na minha vida, então faça. Eis-me aqui, Pai, faz o que tu quer. E Ele está fazendo. Porque eu cansei de ficar aí lutando com Deus. Eu cansei de ficar aí lutando com o Senhor. Eu cansei de ficar toda hora que Deus mandou fazer uma coisa, eu fazendo outra. E isso me custou 5 anos fora da igreja. Me custou 5 anos afastado. E durante esses 5 anos, muitas coisas ruins aconteceram na minha vida. E Senhor disse: eu te falei que não era para tu ter saído. Eu te disse que era para tu ter ido por aqui, mas tu foi por lá. E aí eu acabei que voltei todo se arrastando, quebrado, todo despedaçado. Aí o Senhor disse: eu te disse, filho. Eu te avisei, tu não me ouviu. Mas vem cá, que eu te dar uma pressa. Porque Jesus, ele é assim. Jesus é assim: quando uma ovelha reconhece que está errada, quando uma ovelha reconhece que precisa dele, Ele não vai te dar as costas, Ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar, Ele vai te dar um banho, Ele vai trocar tua roupa, vai trocar tuas vestes, vai pentear teu cabelo, vai te passar um brilho no teu rosto, vai te preparar um sapato novo, uma roupa nova. Vai dizer: ei, continua aquilo que eu iniciei. Porque foi para isso que eu te chamei, para estar aqui falando que é o meu nome, falando que eu vivo, falando que eu sou o Salvador da vida daqueles que estão aí fora. Foi para isso que eu te chamei, filho, para que tu viesse pregar o meu evangelho, para que tu viesse falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que através de mim não conhecerá o Pai. É para isso que Jesus nos chama, igreja. Ele nos chama para isso, para fazer o índice da palavra do Senhor. E não foi diferente, porque José ele era um homem completamente diferente do meio daquele povo. Ele não conseguia enxergar da forma que aquelas pessoas enxergavam, ele enxergava sempre uma lente, com algo diferente na vida daquelas pessoas. E aí, o próprio Deus permitiu que Faraó constituísse um cargo inédito naquela época, somente para exaltar o nome dele naquele lugar. Constituiu um cargo de governador, levantou José como governador naquele lugar. Aquele cargo não existia, mas Deus preparou, porque Deus
E ali José foi levantado como um governador naquele lugar. E ali José passou por aqueles momentos. Só que aquele sonho que ele tinha interpretado diante de Faraó, aquele sonho começou a se cumprir. Começou a vir aquele momento de seca, aquele momento de dificuldade. Só que Deus ele é maravilhoso. Só que Deus ele já tem tudo preparado. Só que Deus já sabia que José ainda precisava de um tratamento. José precisava ainda liberar o perdão para os irmãos dele. E para a gente finalizar nesta noite, para concluir a palavra que o Senhor quer falar nesta noite, aqueles momentos de dificuldade na qual estava passando toda aquela terra, José ficou responsável por todo aquele alimento. Todo o alimento daquela terra passou na mão de José, porque ele era o governador. A família dele, sabendo, tiveram que ir até lá. Quando eles chegaram lá, eles não reconheceram José, pois eles acharam que José estava morto. Mas José reconheceu os seus irmãos. Automaticamente, ele, aos olhos dele carnal, ele quis fazer o que ele tinha vontade de fazer. Mas só que Deus ainda estava tratando o coração de José. Para o Senhor, ainda não adiantava José ter a fidelidade e ser exaltado. José ainda precisava liberar o perdão. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, nós somos fiéis ao Senhor, Deus nos exalta, nos levanta, mas falta algo pequenininho para que venha a ser por completo. Nós precisamos liberar o perdão, porque sem o perdão é em vão a obra. Porque se Jesus ele perdoa, Jesus é o amor, Jesus ele te pega, ele te cura, ele te trata, como é que nós não podemos liberar o perdão? Como que nós precisamos ficar com essa mágoa no nosso coração? Nós não precisamos ficar com isso sobre nós, igreja. E quando ele viu aquela situação ali, ele ficou daquele jeito, e aí seus irmãos veio, e aí a Bíblia diz que ele falou com aqueles homens e disse: vai e traga o seu irmão mais novo. Mas o meu pai não vai deixar, não, vocês só vão saber quando voltar. Quando o menino não voltar, porque ele ia ter certeza se era ele mesmo. E aí eles foram. Quando eles voltaram, trouxeram o menino. E aí ele entendeu que verdadeiramente ele tinha que liberar o perdão para aquele irmão dele. Ele tinha que fazer a diferença. E assim o Senhor fala comigo e contigo nesta noite, para que nós venhamos fazer a diferença, para que o amor de Deus venha estar sobre nós, para que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor verdadeiramente nos chamou para fazer, que nós venhamos ser diferentes, que uma unção poderosa sobre a nossa vida é fazer a diferença